Shalom para todos. Glórias ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 7. Vamos falar um pouquinho desse capítulo. Segundo a boa mão do nosso Deus misericordioso, que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, venha ministrar, através do teu Espírito, do Espírito Santo de Deus, a palavra da verdade, a palavra que nos liberta, a palavra que nos cura, a palavra que nos dá compreensão, entendimento, revelação, para que cada um de nós saiamos daqui nesta manhã, você que está ouvindo a palavra neste momento, cheios da palavra, do conhecimento, da verdade, da vida, da água pura. Que haja a presença de Yeshua HaMashiach nas nossas casas espirituais, nas nossas vidas, em nome de Yeshua. É muito importante você buscar a palavra do Senhor, primeiramente em oração. Precisamos confessar diante do Senhor as nossas fragilidades, a nossa falta de compreensão. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente fica com dúvida. Você precisa colocar isso em oração diante do Senhor. Senhor, ensina a tua palavra. Às vezes a gente está lendo, mas não está entendendo. Às vezes a gente está lendo e às vezes nem está concordando. A gente precisa pedir para o Senhor. Irmãos, a palavra diz que aquele que se humilha diante do Senhor será exaltado. A gente precisa fazer isso, humilhar diante dele, pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas dúvidas, para que a gente consiga agradá-lo. Eu creio que esse é o objetivo de todos nós, agradar ao Senhor, confiar no Senhor. Irmãos, a gente anda por fé, é difícil pra caramba andar por fé, É muito difícil, porque a gente não vê. A gente não tem nada palpável. Ou você agrada a Deus confiando nele, ou você não agrada, não tem outro caminho. E a gente tem que escolher, porque no muro não dá para ficar. Quem fica no muro, cai. Temos que confiar no Senhor, fé firme e fundamento das coisas que se esperam, mas que não está vendo. Aí lascou tudo, A gente não está vendo, dá um medo, não é danado, quero ver se agora. Irmãos, todo mundo passa por esse frio da barriga. Quem realmente quer andar com Yeshua, irmãos, é muito fácil andar com Deus, tendo tudo, aparentemente. Mas Yeshua não nos ensina assim. É confiar e confiar. Mas eu não estou confiando, então você precisa orar. Senhor, eu quero confiar completamente em Ti. Eu quero confiar completamente na Tua palavra. Porque, irmãos, os mandamentos são fé. São fé. Sem fé a gente não consegue cumprir os mandamentos do Senhor. Eu vou falar para vocês o título dessa mensagem. Deixa eu ver só aqui. Coloquei. O segredo dos levitas. Qual é a sua função? Hoje o Senhor vai nos ensinar um pouquinho mais, através da palavra dele, a respeito das funções. Deixa eu ver o seu capítulo 7 aberto. A Paraxá vai começar falando no capítulo 4, a continuação das funções dos levitas. Para quem não sabe, os levitas é uma tribo que continha 3 famílias. Kehat, Merari e Gershon. E cada um tinha uma finalidade dentro do povo de Israel. Nem todo levita fazia tudo juntos. Cada levita tinha uma função. Cada família de levita tinha uma função. E aqui a Torá vai especificar, depois você vem em casa, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 já fala do voto de Nazir, vai falar sobre adultério, mas hoje a gente não vai falar disso. Hoje a gente vai falar sobre função. A Torá ela vai começar falando, não precisa abrir, vai no versículo 21, no capítulo 24. A primeira coisa que ela começa a dizer, deixa eu aqui abrir para vocês, algo que me chamou muita atenção. 4, 21, não precisa abrir não.
É o primeiro versículo da Paraxá. Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50, os contarás, e todos que entrarem no serviço para fazerem um trabalho na tenda da revelação. Primeira idade, né, muito importante a gente se comprometer, é uma idade de comprometimento. Esse tipo de relacionamento moderno, de não compromisso, a gente se usa, mas a gente não se compromete. Isso não é de Deus. Tem que tomar cuidado com isso. Isso invade todas as áreas da nossa vida. Nosso tipo de trabalho, nossos tipos de relacionamento. A gente está e não está. Ou você está, ou você não está. Porque Deus é um Deus de quê, irmãos? De aliança. E a aliança dele é com sangue. Com Deus não existe essa questão de, eu estou namorando o Senhor. Tá bom, meu irmão. Namora um pouquinho, mas o judaísmo, quanto tempo tem para casar? 1 ano! No máximo. Tem que passar pelos estágios do noivado. E tem lugares muito legais, né? Por exemplo, na Angola, irmão, é linda, vários tipos de cerimônias de casamento. Você tem que passar pela aprovação da família. A mulher ainda ganha dote, que a gente nem ganha mais. Tem que ganhar, né? Trabalhar para dar um dotezinho aqui. Mas tem que ter aliança. Não é esse tipo de relacionamento mundano, moderno. É um relacionamento moderno que invade nossas congregações. Eu tô gostando. Aí está gostando há 20 anos. Quando é que você vai tomar sua decisão? Irmãos, tem gente que para casar, você já viu esse tipo de relato? A pessoa está morando há 30 anos, aí com 30 anos está pensando ainda, não pensou. Ou vai ou não vai. Com Deus é assim. Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de aliança. Então, de 30 a 50 anos, e isso é interessante aqui na palavra, os levitas escolheram isso daqui que Deus falou? Escolheram ou não? Não, meu filho. Eu achei interessante, eu vi uma aluna que ela falou assim para mim, o meu filho, eu não perguntei se ele queria fazer aula de hebraico, não, só falei assim, a partir de segunda você vai estudar hebraico, você vai fazer o bar mitzvah. Tá raro? Tá raro? Hoje vocês ficam, meu filho, você quer fazer aula de hebraico? Meu filho, você quer ir para a congregação? Você quer? Você vai. Irmãos, os levitas não escolheram o que eles queriam. Deus fez uma democracia. Sentou todo mundo na raia e perguntou: quem quer fazer o serviço sacerdotal? Levanta a mão. Ele fez? Não. Mas ele escolheu. Ele escolheu a tribo de Levi. E ele determinou o que Gershon faria, o que Merari faria e o que o Coate faria. E isso é o que o Pai faz. É isso que o Senhor nos deu na nossa autoridade. Determinar o que cada um tem que fazer. Quando a gente tem uma empresa, um trabalho, cada um tem uma função e é contratado para isso. Cada um vai fazer o seu papel. Dentro de uma equipe multidisciplinar, cada um faz o seu papel. E no povo de Deus a mesma coisa, irmãos. Não existe essa coisa de, eu quero fazer isso aqui. Não, esse chamado ele vem do Senhor. A gente está falando do ministério, da palavra de Deus, do povo de Deus. Nós somos um povo, você faz parte desse povo. E dentro desse povo, Deus tem algo para você e para mim. Deus quer algo de mim e de você, dos irmãos. E o que me chamou a atenção nessa palavra, quando fala aqui dos homens, Deus não perguntou, né? Vamos embora, todo mundo tem 30, 50, vamos embora. Irmãos, não tem essa coisa de, eu não estou afim, não. Vai. Você vai trabalhar para vencer. E no povo de Deus é assim também. Porque, eu não estou querendo comprometimento. Irmãos, o Senhor vai fazer com você igual fez com Jonas. Tu vai fugir aí, não, eu não quero fazer, mas ele vai lá até você. Ele não deixa você fazer as coisas que você quer. Ele não deixa você ir para onde você quer. Ele até deixa você ir, mas ele começa lá a trazer tribulação, trazer problema, trazer e tu fica, Senhor, o que está acontecendo?
volta. Por isso que começamos a cantar Shema Israel. Temos que ouvir a voz de Deus, não o nosso coração. O nosso coração, sabe o que o nosso coração quer? Sábado de manhã, o que o nosso coração quer, pastor? Alguém quer estar aqui? Serviço da Torá. Ai, tu queria estar dormindo na tua cama. Tu queria estar lá. Na praia. Isso é um rio, né? Ai, motivas. Que assim agora? Ah, o Senhor fala, vambora. Levanta. E olha, quem quer levantar de madrugada para orar? Ele falou que quem busca ele cedo encontra. A gente quer buscar o Senhor 9 horas da noite, está uma barulheira, uma agitação. Ah, no trabalho veio e a palavra 5 minutos, amém, é bom. Mas precisa ter aquele momento tranquilo, de paz, porque a gente não sabe o que o Senhor quer fazer, às vezes o Senhor quer falar algo com você, né? Quando eu era mais mocinha, né? Quando eu estava naquele início, né? Quando Deus buscava o Senhor de madrugada para mim, conhecer o Deus de Israel. Eu queria conhecer o Deus de Israel, eu queria aprender. E a palavra que me chamou a atenção, irmãos, aqui, eles foram escolhidos para servir. Está escrito isso, para o trabalho, para quê? Na sua vida está como? Entrarem no serviço para fazerem um trabalho na tenda da revelação. É uma luta. Até o serviço da Torá é um trabalho. Quando os irmãos vêm aqui, botam a mão na arada, se comprometem, é um trabalho para o Senhor, para o serviço do Senhor. E a palavra que está aqui é zavar. Essa palavra é uma palavra para exército. Os levitas trabalhavam para Deus como exército. Nós somos o exército de Deus. Nós somos os soldados de Yeshua que precisam dar armadura. A gente usa armadura onde? Em guerra. Aí você tem aquele problema em casa, aquela tribulação do trabalho. Cadê as suas armas? Cadê o seu posicionamento como um bom soldado? Está escrito na palavra que somos um bom soldado de Yeshua, do Messias, que levanta a bandeira. Ai, a gente está cansadinho, estuda a palavra. Não, para com isso. Vamos arregaçar essa mão em nome de Yeshua. Vamos trabalhar para o Senhor. Somos um exército. Você foi chamado para um exército. O exército de Deus, irmãos. Nós vivemos no mundo real e espiritual. E a palavra diz que quem governa esse mundo é Satanás. Não estamos aí? É um odiando o outro, é um batendo o outro, é um roubando o outro, é um mentindo pro outro. Quem está agindo? É o Espírito Santo? O Espírito precisa agir através da nossa vida. Para desfazer as obras do diabo, para desfazer o engano, para desfazer a mentira, para desfazer o que Satanás tenta fazer, que é roubar, que é destruir. Isso aonde? Nas nossas congregações, nas nossas casas, no nosso trabalho. O inimigo está ao nosso derredor. E você está fazendo o quê? Está dormindo? Shema Israel. Somos o exército do Senhor. Os levitas eram vistos como um exército espiritual. Alguma vez você viu na palavra eles irem para a guerra sem os Kohanim? Não iam para a guerra sem os Kohanim, não. Mas se os Kohanim, os sacerdotes, não estivessem purificados, não estivessem em obediência, eles venciam a guerra? A vitória dependia da santidade deles. Não dependia o quão qualificado eles eram. Não dependia nem da quantidade, irmãos. Mesmo você não sendo um só na sua casa. Se você estiver em santificação, se você estiver em comunhão com Deus, Hashem vai te dar vitória. Mas se todos na sua casa estiverem prostrados, ele vai levantar. Se um cair, não levanta. Se está todo mundo caído, como é que faz? Aí fica difícil. Põe-te em pé. Põe-te em pé nesta manhã de Shabbat. Se comprometa com o Senhor. Para de dar desculpa. Para de olhar para trás. Eu sei, irmão, que você não consegue, mas Yeshua te ajuda.
Ele vai te dar força, Ele vai te dar o caminho, mas pega na mão dEle. Lá no livro de Misley, diz assim, que a sabedoria, ela está cavando, mas quem tem que cavar atrás dela somos nós. Né? É a gente que tem que cavar. Senhor, meu Pai, meu pastor, me ensina. Está escrito que a sabedoria, irmãos, era aluna do Eterno. A gente vai ser o quê, então? Aluno do aluno. A gente tem que ser o aluno do aluno. Aprender. Senhor, me ensina. Eu preciso de ti, confessa diante do Senhor, vai lá na porta de Jesus. Senhor, eu ainda não consigo amar o meu próximo irmão. Tem mandamento mais difícil que esse. E, na minha opinião, não tem. Amar o próximo como a nós mesmos, irmão. Eu tenho amor por mim, mas aquele ali cruz, né? Eu preciso do Senhor para amar o próximo, porque Ele não mandou amar do jeito que a gente quer amar. Ah, toma aí, tá? Não, tá. Ele não mandou assim, não. Ele mandou amar do jeito que você se ama. Irmãos, é muito específico. Deus é um Deus exigente. Mandou perdoar. Porque se eu não perdoar, Ele não me perdoa. Se o teu irmão te ofendeu, né? Se o teu inimigo, eu lembro muito daquela palavra assim, se o teu inimigo tiver fome, ele manda fazer o quê? Teu inimigo. Dá-lhe de comer. Né, pastor Eduardo? Tem que dar de comer. Se ele tiver sede, te xinga, te maltrata, tá ali, prejudicou, não emprestou, não ajudou, virou as costas, aí ninguém, cara de pau, pede uma coisa para você, faz o quê? Dá. Porque foi isso que Ele nos mandou. Então, irmãos, nós somos o exército de Yeshua. É dessa maneira que a gente vai desfazer as obras do diabo, através das nossas ações, através da nossa confiança. E esse caminho é estreito. É por isso que ele é apertado. Porque a gente tem que pegar o nosso eu e mandar lá na cruz. Na cruz de Yeshua. Coloque diante do Senhor nesta manhã de Shabbat o teu eu na cruz de Yeshua. A palavra diz que Yeshua, a Mashiach, se esvaziou. Irmãos, ele vendo o povo, ali aqueles peluchinhos, alguns peluchinhos, querendo esganar ele, com inveja dele, prejudicando, enganando. Para a vontade dele, eu acho que ele mandar o fogo, sei lá, ele podia, né? Mas pensou você poder fazer e não fazer? Ele está nos ensinando. Qual o caminho que a gente deve seguir? Os passos dele. A palavra diz que nós temos que ter as pisaduras de Yeshua. Ele é o nosso maior professor, irmãos. Tenha certeza disso, né? Eu sempre cresci ouvindo, né, falando o que Yeshua faria no seu lugar. O que Yeshua faria? Como que Yeshua falaria com essa pessoa? Como Yeshua agiria com essa pessoa no seu lugar, no meu lugar? A gente precisa refletir nisso. Você faz parte do exército de Yeshua, mas para trabalhar organizado no serviço da tenda da comunhão, você precisa saber qual é a sua função. Qual é a sua função dentro deste exército? Qual é a sua responsabilidade? Os levitas, eles eram indicados por nome para transportar todos os artigos com os quais eles estavam confiados. Agora sim, vamos lá para o capítulo 7. Dando esse início, vamos lá no capítulo 7, você que está ouvindo essa palavra, deixe o Senhor ministrar na sua alma, para de fazer cara feia, escuta a palavra do Senhor. Eu não estou te vendo, mas o Espírito está. Vamos lá. No versículo 1 vai dizer assim: no dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, a Mishkan, tendo ungido e santificado juntamente com todos os seus móveis, bem como o altar e todos os seus utensílios, depois de ungí-los e santificá-los, os príncipes de Israel, cabeças das casas de seus pais, fizeram as suas ofertas. Eles fizeram os príncipes das tribos, os que estavam sobre os que foram contados.
Trouxeram eles a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Por 2 príncipes um carro, e por cada um boi. E os apresentaram diante do tabernáculo. Então disse quem? O Senhor a Moisés: recebe-os deles, para serem utilizados no serviço da tenda da revelação, ou comunhão. E os darás aos levitas a cada qual, segundo o seu serviço. Né? Os cabeças de Israel, 12 cabeças, aí eu contei aqui. Primeiro, um boi para cada líder. Para quem não sabe, o boi significa poder, liderança. E aquele que carrega. Aqui na Torá está escrito 2 palavras para o boi: tabacar e tachor. Bacar é gado e shor é um macho adulto, né? Quer dizer, é um animal forte. Um animal forte para carregar para o serviço do Senhor. E as carroças, eram carroças o quê? Para transportar coisas pesadas. Ou seja, eram as coisas do tabernáculo, eram as coisas da Mishkan. E essa foi a oferta dos líderes. E aqui, continuando nesse capítulo, lá no versículo 6 fala assim: assim Moisés recebeu os carros e os bois. Deus mandou eles receberem essa oferta. E deu aos levitas. Agora presta atenção. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a ordem de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nenhum, porquanto lhes pertencia o serviço de levar o santuário e o levavam aos outros. Ai, mas eu achei muito legal essa palavra aqui, porque ela nos ensina muito. Vocês percebem aqui que Deus não agiu com igualdade? O povo fica assim: por que fulano não faz o que eu estou fazendo? Por que só eu que faço isso ou aquilo? Por que só fulano ou ciclano? Fica uma coisa nos comentários desse tipo. Se você faz esse tipo de comentário, você tem que refletir. Qual é a sua função? A Bíblia é bem clara. 2 carroças e 4 bois. Não foi dado igualmente, foi dado segundo as obrigações, segundo o serviço que cada um tinha. Deus vai nos dar segundo o serviço que Ele nos deu, segundo o serviço que Ele nos determinou. Isso vai tudo, irmão. Recurso, local, tudo. Eu creio, estou assim pensando, que os quatitos eram maromeiros. A gente vai chegar lá. O Orochi já pegou o fio da meada. Os filhos de Jesse, vocês viram, é uma tribo de sacerdotes, todos eram sacerdotes. E vocês sabem que a palavra chama a gente de quê? De sacerdote. Mas não é porque eu sou sacerdote, você também é, que a gente tem que fazer a mesma coisa. E isso precisa ser compreendido para que você entenda o chamado que Deus tem para a sua vida. Os filhos de Gerson, primeiramente, eles eram obrigados a ficar do lado oeste do tabernáculo. Eles tinham local. Cada um escolhe. Não, meu irmão, com Deus não tem essa coisa de você escolher muito. Com Deus as coisas são determinadas. Eles tinham que estar a oeste, atrás do tabernáculo. Então eles ficavam na retaguarda. Eles tinham a atribuição, isso está lá no capítulo 4, se eu não me engano. Das tapeçarias, sobre a tenda, das cobertas, do reposteiro, das cortinas do ar, das cordas, de todo o trabalho envolvendo esses itens. Essa era a função deles.
Então eles tinham que montar, tinham que lavar, tinham que cuidar, tinham que costurar. Quem tinha que fazer? Os gersonitas. Eles tinham que fazer isso. Ah, mas será que o coatita tinha que fazer? Não. Deus mandou ele fazer. Então os filhos de Gerson tinham que ficar a oeste do tabernáculo, na retaguarda do tabernáculo, e tinham que cuidar das tapeçarias, assim, de forma geral e os utensílios. Ok? Por isso eles receberam 2 carroças e 4 bois. Para quê? Para botar o idolo. Aí começava a andar o povo de Israel no deserto, eles botavam, ninguém botava a mão, eles botavam as coisas nas carroças e rumo embora para Canaã. Tudo organizado, tudo bem planejado. Os filhos de Merari tinham que ficar ao norte. O que eles tinham que cuidar? Das pranchas, do encaixe, de toda a estrutura do esqueleto da Mishkan. Traves, pilares, bases do tabernáculo, estacas, cordas. Eles tinham mais carga. Irmão, vocês lembram do material, da estrutura das pranchas, Quem lembra? Era madeira, né? Pesada. Madeira. O que é mais pesado? Tapeçaria ou madeira? Madeira. Eles tinham que cuidar de toda aquela estrutura do tabernáculo. Por isso eles receberam 4 carroças, porque eles tinham essa função, e 8 bois. Eles tinham que cuidar dessa estrutura, era a responsabilidade deles. Não era a responsabilidade dos gersonitas, nem muito menos de Querhat. Agora a gente vai chegar aos marombeiros. Os filhos de Querhat. Eu até botei, eram os mais fortes. Tinha que ser. Eles tinham que levar. Eles tinham que levar a mesa. Eles tinham que levar a menorá. Irmão, a menorá era feita de ouro. Reposteiro, eles tinham que levar os utensílios sagrados. Eles tinham essa responsabilidade e todo o trabalho envolvendo esses itens. E eles tinham que carregar os ombros. Todos esses utensílios, eles eram cobertos, eles não tocavam. Ah, mas vai chegar lá, hoje ele está na frente. Eu vou chegar lá. Os queratitas, eles tinham que estar ao sul da Mishkan. Ao sul da Mishkan. Agora, a leste, na frente da tenda, tinha que estar especificamente a família de Moisés, Arão e os seus filhos. Eles faziam parte da tribo de Querhat, mas é a família encarregada da administração. Então, como o nosso Urante falou, exatamente isso, eles tinham o quê? A família de Arão. Eu vou chegar lá. Tinha um tecido específico para cada item. Irmãos, olha o cuidado de Deus. Tinha que ter um item específico para guardar a água, um item específico para tampar, uma tapeçaria específica para tampar. A Torá vai dizer até as cores, o que era feito. Tamanha é a santidade daqueles utensílios no meio do povo de Deus. A família de Arão tinha que guardar. E os filhos de Querhat tinham que pegar e carregar. O negócio era tão sério, irmão, que eles não podiam nem olhar esses utensílios. Eles carregavam, mas não podiam não. Esse negócio do curioso, dar uma espiadinha, não podia não. Não podia não. Carrega isso. Irmão, se a gente falar hoje em dia, irmão, você vai fazer esse serviço aqui, mas é só para você fazer. Mas por quê? É para quando? Deu tudo errado, né, irmão? Lascou. Deu tudo errado. Irmãos, nem tudo Deus fala para a gente. Nós temos que obedecer a voz do Espírito Santo de Deus, obedecer a sua palavra, assim como eles os fizeram. E vocês viram a idade de 30 a 50. Por que no serviço do Senhor não podia ter defeito? Perna menor, perna... Porque eles precisavam ser fortes. Eles eram um exército. Irmãos, nós somos esse exército.
Tem uma palavra, acho que é Bamidbar 20, que vai falar da lei de guerra. Quem é covarde não pode entrar na guerra. Por quê? Porque vai enfraquecer o coração do povo. E vocês sabem, vocês vão ver novamente que os líderes de Israel, os espias, foram homens escolhidos, mas foram eles que enfraqueceram o coração do povo. Por quê? Porque olharam a situação. Olharam lá, não, aquele povo é muito grande, a gente não vai conseguir não. Irmão, se você está dentro do serviço do Senhor, olhando a circunstância, você vai cair. Porque o serviço do Senhor, irmãos, é um trabalho sobrenatural. A gente vai vivendo dia após dia, meu Deus, eu consegui fazer isso aqui. Foi o Senhor que te ajudou. Não olha a circunstância. Confia no Senhor, confie na sua palavra. Lá no versículo 9, eu coloquei: os filhos de Querate, de Coate, receberam a responsabilidade mais sagrada de transportar os utensílios santos do tabernáculo, mas eles não podiam tocar diretamente no utensílio, como o nosso Orochi bem já citou. Eles não podiam tocar, está lá em Números 4, de 1 a 20. Arão e seus filhos cobriam cada objeto sagrado e somente depois os coatitas podiam carregá-lo. Cada objeto tinha sua cobertura específica. Irmão, se a gente entrar na noia do povo de hoje, como é que seria a cabeça desses homens? Será que não era assim, não sei? Mas por que eu tenho que fazer isso aqui o Jassonita não? Eu tenho que carregar esse ombro! Eu ando com boi? Ah, me empresta um boi aí, né? A gente não ia fazer isso? Fala a verdade. A gente ia fazer isso. A gente ia pedir um boizinho. Me ajuda aqui, irmão! Mas o Senhor chamou o irmão para fazer o que Deus chamou você para fazer? Será que o Senhor chamou você para entrar na guerra do jeito que Ele chamou aquele irmão que você está contando com ele? Irmão, você tem que contar com o que Deus chamou você. Para aquilo que Ele determinou para a sua vida. Para aquilo que Ele te chamou. Vocês não veem no livro dos profetas que Ele fala que eu te chamei desde quando? Desde o ventre. Esses homens foram chamados desde o ventre. Cada um que morria, o filho não tinha essa opção, não. Ah, o que eu vou ser? Tu é coatita, irmão, você vai carregar no ombro. Eita, Lelê, chegou nos 30 anos, vambora, meu filho, tá na hora de carregar a arca. Não tem esse papo de, não estou me sentindo preparado. Quê? Não está preparado? O pai falou o que para Moisés? Não te mandei eu? Esforça-te. Tente e não vai com essa cara de... Não vou nem falar o termo aqui, quase sai. Ser forte. O boi é o quê, irmão? Você vê boi com cara de... Irmão, você era bacana. O boi, ele tem o quê? O que ele tem, o boi, irmão? Que é um símbolo ali de poder. Qual é? Quem sabe? É um chifre, irmão. Vocês imaginam aqueles boi na frente, aquele chifrão lá carregando o tabernáculo. Irmão, tu tem que ser esse boi. Tu tem que ser esse boi carregando o tabernáculo. Ai, irmão, mas eu sou fraquinha. Livro de Provérbios diz, aquele que é fraco, diga... Eu sou forte, fala, eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. A minha carne é fraca, mas meu Deus é forte. Eu sou forte. Eu consigo. Em Yeshua, eu sou mais que vencedor. Eu já venci. Você tem que dizer isso. Eu já venci. Eu já venci. Irmão, não andava. Ele andava para frente. É aquele chifre, irmão. Fica na frente do boi. Sente medo? Eu sinto de medo de vaca. Mas não faz nada, mas eu tenho medo da vaca. Imagina aquele boi, irmão. Aquele, irmão, está escrito na palavra que esses bois, era o touro. É literalmente aquele macho poderoso, adulto. O que Deus está nos ensinando, irmãos, na sua palavra? Que Ele é assim. Ele vai na nossa frente. Irmãos, é por isso que Davi diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me
consolam. E a gente fica perdido, irmão. Entra nesse exército, ocupa o teu chamado, ocupa a tua posição. A gente está na época agora de Copa do Mundo. É bagunça, é o atacante, é o lateral, é o goleiro. Cada um na sua posição. Cada um treina de acordo com a sua função. Dentro do time não é ruim dentro de futebol, mas eu sei que é assim. Dentro do exército e dentro do corpo de Cristo. Não vai ser diferente. Você tem o seu chamado, a sua função dentro do corpo de Yeshua. Tome a sua coroa. Arão e seus filhos cobriam cada objeto sagrado. Irmãos, os filhos de Arão tinham escolha não, hoje eu não estou com vontade de fazer. Hoje eu estou... eu estou fraquinho hoje. Irmão, eles tinham que levantar a cabeça. Esses homens que vocês viram na Paraxá, que quando Deus consumiu Nadab e Abiú, o outro não podia nem chorar. Há posições, irmãos, de responsabilidade que o cabeça não pode nem chorar. Não pode parar. Tem que ir na frente. Tem que ir esforçando o coração do povo. Não pode... Não. Se Deus te chamou, Ele é contigo. Aleluia. Olha o que aconteceu. Aí, usar 2 Samuel 26, deixa eu me empolgar, não, porque aí eu me empolgo aqui, me empolgo para a hora também. Vamos lá. 2 Samuel 6. Mas a palavra de Deus, irmãos, é para nos fortalecer mesmo. Você está aqui para ser fortalecido nessa manhã. Tem uma palavra que diz que ainda que meu corpo, exterior se corrompe, o interior tem que se renovar. Deixa o Senhor renovar o teu interior. 2 Samuel 6. Eu acho que eu vou abrir aqui mesmo. Toda vez que você se sentir fraco, caído, vai para a palavra, vai para a oração, vai para o teu líder, ora comigo, me ajuda em oração, pega na mão, entra no jeito. Obrigada, irmã. Está bonita hoje, irmã? Está linda sempre, tá? Em nome de Jesus. Lá no versículo 3, olha o que diz a palavra. Aliás, vamos, Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Ai, olha aí, irmão. Botaram aqui na carroça, uma carroça nova. Levaram a casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. O que é isso aqui? Arca no carro? Eles estavam com preguiça. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô, ia diante da arca. Quem é Aiô? Quem é esse homem aqui, meu Deus? E Davi e toda a casa de Israel se alegrava, estava todo feliz, dançando, instrumento, uma música, uma festa. 6. Chegando a eles na Nacon, estendeu-os a mão na arca. Segurou, porque os bois deixavam perder. Primeiramente, quem mandou botar no boi? Era boi novo. Aí mandou, está escrito na Torá para colocar no boi? Irmãos, quando a gente começa, irmão, toma aqui a minha responsabilidade, faz aqui para mim, tá? Bota aqui, bota em cima do boi. Era para carregar hoje? Aí eu chego e falo, toma aqui minha responsabilidade. Eu chego e falo para mim, não, Camila, toma aí a minha responsabilidade. Eu vou cair já dura no chão assim. Nem levanto. Não pode.
Você não pode dar a tua responsabilidade para outra pessoa. Deu ruim. Olha o que aconteceu. Primeiro, não sei quem é Aiô. Ele era correlinho? Ele era da família de Coá? A Bíblia não fala o que ele era. Não fala. Ele estava ali à frente. O outro botou a mão. Os filhos de Coá não podiam nem olhar. Tinha que cobrir. A arca tinha que ser coberta. A arca estava dentro de uma carroça. Aí o outro foi botar a mão. Ele estava com má intenção? Ele não estava com má intenção. Irmãos, às vezes as pessoas querem nos ajudar, elas não estão com má intenção, mas Deus está nos ensinando que quando Ele nos dá uma responsabilidade, você não pode pegar ela e simplesmente passar para essa pessoa que quer te ajudar, porque ela vai morrer. Ela não foi chamada para isso. Ela não vai suportar. E ela desconhecia que ela não poderia tocar. E ele morreu. Irmãos, e nessa caminhada da fé a gente vê muito isso. Pessoas querendo fazer coisas que Deus não mandou. Irmão, dá pouco tempo a pessoa vai lá e sai da presença de Deus, não aguenta. Por quê? Porque saiu da obediência. Cada um tem a sua função, meus amados. Não há evidências que esses homens, Aiô, Uzá, eles eram sacerdotes. A gente não sabe se eles eram sacerdotes. Davi estava feliz, o povo estava feliz, a intenção era legal, mas a gente não pode, nós fazer as coisas com boas intenções. Isso é uma coisa também que eu aprendi. A gente quer fazer um mutirão, fazer uma tzedakah, vamos dar alimentos. Até para isso você precisa ter discernimento se Deus te chamou para fazer esse trabalho. Porque amor ao próximo, a pessoa te pediu comida, você dá. Agora, fazer um trabalho específico para isso, você tem que ter discernimento se o Senhor realmente quer isso, irmão. Porque se ele não tiver no assunto, eu digo para os irmãos, está fadado a dar mal para você, a ponto das pessoas saírem da presença de Deus. Porque quem teve boa intenção, eu quis ajudar, eu quis abençoar, eu quis fazer. Cuidado. Não faça boas intenções, obedeça. É melhor obedecer do que fazer sacrifício, diz a palavra do Senhor. Então a gente nem sabe se eles eram sacerdotes. Irmãos, cadê os sacerdotes para falar para Davi? Não, Davi. Não é para eles fazerem isso, é para a gente fazer. Será que eles estavam descansados também? Opa, não vou carregar. Ai, a arca pesada pra caramba, né? Irmão, não pode fugir do seu chamado. Não fuja do seu chamado. Esse chamado é seu. É cansativo, mas ele é seu. Deu muito pouco, houve morte. Davi não havia seguido a prescrição de Achã. A palavra de Deus não relata dos sacerdotes chamando a atenção de Davi, ou lembrando, ou de Davi recusando. Tem coisas, irmãos, que Deus não vai falar, não. Tem coisas que está escrito na palavra. Se a gente não seguir o que está escrito, vai dar ruim para a gente. Eu estou falando vai dar ruim, né? Mas esse ruim, às vezes, é morte espiritual, às vezes é morte física, às vezes é enfermidade, às vezes é uma quebração danada, perda de bens, perda de saúde, perda. Irmãos, Deus toca nessas coisas. A gente tem que ter essa compreensão, porque a palavra de Deus nos ensina assim. E lá em 1 Crônicas 15, quem quiser abrir, eu vou abrir para vocês. Depois, eles ficaram tristes, porque Deus matou os irmãos, não foi demônio. Vocês precisam entender, irmãos, que às vezes quem está trazendo desgraça, mal-estar na nossa vida, não é demônio, não. É o próprio Deus. Mas por quê? Temos que buscar o Senhor. Estamos obedecendo a palavra de Deus? Estamos fazendo o que Ele está nos mandando? Aí no capítulo 15, no versículo 1 e 2, Davi fez certo. Fez Davi, porque antes vai falar desse relato, né? Aí no 15, fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus, armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor
senão os levitas. Aí ele fez certo. Porque o Senhor os elegeu. Irmãos, eu não reconheço o chamado do fulano. Não é? Davi fez isso, ele não reconheceu o que estava escrito na palavra. Se esquecer, eu não sei. Mas depois do que Deus trouxe a praga, matou, aí ele entendeu que não pode ser do jeito que eu acho. Tem que ser do jeito que Deus determinou. Irmãos, o nosso Deus não mudou. Você não pode fazer o que você quer. Você precisa entrar na aliança. Está estreito, irmão? Entra nele. Entra nessa aliança e obedeça ao Senhor dos Exércitos. Amém? Ih, ninguém deu alguém de novo, ó. Amém. Toda vez que eu prego o silêncio da misericórdia. Eita, aqui, ó. O Senhor nos elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. E Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor. Irmãos, a gente vai ver aqui no livro de Devarim, não só Corá, mas qual é o nome dos outros abençoados que queriam servir no sacerdócio. Quem lembra? Datã, Abiram, nem era um levita. Irmãos, para com isso. O Senhor já te deu uma função específica dentro do ministério, da casa dele, da obra dele, do corpo de Yeshua. A gente vai chegar lá. Aí você achou que não é suficiente que Deus te deu. Irmãos, a gente não está fazendo nem o nosso. A gente quer fazer o outro. Faz o teu. Faz o teu com temor. Mas o meu é pequeno. Será que eles pensavam assim, irmãos? Será que carregar a tapeçaria era pequeno? Será que carregar a base era grande? Qual é o critério da maior e menor? O critério da palavra é cada um no seu quadrado. O critério da palavra é cada um na sua função. Faça o que eu estou mandando. Faça o que eu determinei. Será que eles brigaram? Você tem 2 bois. Você tem carro. Eu não tenho nenhum. Sabe que brigaram? A gente briga quando a gente é infantil. A gente fica brigando por coisas que Deus não determinou. Mas eu também quero. Mas, irmão, me desculpe. Receba o que Deus te deu. Me perdoe mais uma vez. Você falou algo agora muito interessante. A outra coisa é não ter exatamente esse tipo de ciúme. Não pode, no meio de Deus, ter ciúme. Exatamente. Corá tinha que função lá atrás, nessa época aí? Qual foi a função dele? Não relata, não fala. Fala, Corá, ele carregava a arca no ombro. Sim, mas presta atenção. Ele tinha ciúme. Porque ele ficou 38 anos com esse ciúme. Quando já estava para entrar, basicamente para entrar na terra, o que foi que aconteceu? Esse ciúme foi crescendo 38 anos, quase 40 anos. E o que aconteceu com esse ciúme? Ele conseguiu, durante esse tempo todo, atrair outras pessoas, contaminar outras pessoas. E o que aconteceu? Morreram no meio do caminho. E sempre, irmãos, o caminho é o ciúme desse sentimento. Eu li um livro do Augusto Cury, eu gosto do Augusto Cury, acho legal os livros dele. E ele fala assim: pensamentos levam ações. E nós temos que tomar cuidado com o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Porque ele sabia o que Deus determinou, mas por que ele deixou entrar esse sentimento no coração dele a ponto da ação dele foi, de uma maneira velada, contaminada? A gente tem que tomar cuidado com isso. Irmãos, é racional. A minha mãe carrega o peso no ombro, eu carrego o peso no bué. Eu poderia pensar: por que só eu que carrego o peso? Eu poderia pensar? Só eu. Porque ela recebeu essa responsabilidade, não eu. Irmãos, isso é muito importante, a gente poder receber de Deus essa responsabilidade. Que foi o Senhor que nos chamou.
Ele determinou essas coisas. Aqui Davi entendeu, então eu não posso fazer o que eu quero. Eu sou rei. Mas o fato dele ser rei, ele não podia quebrar as ordens do Senhor. Ele tinha que fazer conforme está escrito. Irmão, se Davi não pode quebrar, eu e você, a gente pode, porque a gente tem Yeshua na nossa vida. Aonde? E Yeshua em nenhum momento fez o trabalho de algum levita, em nenhum momento. Ele curava e mandava, vai ao sacerdote, faça conforme está escrito na Torá, passe pela purificação, ainda que ele já estivesse. E aí a gente vai chegar, não, hoje não precisa mais disso, precisa sim. Vamos nos submeter à palavra de Deus. Boas intenções não substituem a obediência à instrução dada por Deus. Tinha que ser homem de 30, não podia ser de 20, tinha que ser até 50, não podia ser 60, e tinha que carregar no ombro. Eu estou cansado, irmão, come uma banana, uma proteína e vai. Não pode, não pode. Você não pode fazer o que você quer. Eu não posso fazer o que eu quero. A gente escolher fazer o que a gente quer, a gente vai estar em rebelião contra Deus. É por isso que a gente tem prejuízo na nossa vida. Porque nós escolhemos desobedecer. E aí Deus prejuízo na nossa vida. Que a gente podia ter evitado. Qual é a sua função dentro do serviço do Senhor? Qual é o seu chamado? Lá em 1 Coríntios 12, versículo 1, vai dizer o seguinte. Vou ler aqui com vocês, quem quiser abrir. Você que está ouvindo essa ministração hoje. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Esses dons espirituais, na verdade, não está escrito dom lá no livro. Está escrito assim, você que recebeu algo da parte de Deus, não seja ignorante. Você recebeu algo da parte de Deus, eu recebi algo da parte de Deus para a glória dele. Aí vai continuar a falar. Vai falar sobre o serviço, vai falar sobre o ensino. Aqui no versículo 6. Não. 4. Ora, há diversidades de dons. Diversidade, ou seja, não é igual. Não é igual. É diverso, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus que estava no Jefferson era o Espírito que estava em Merari, que era o Espírito que estava em Colás, que era o Espírito que estava na família de Arão. E esse exército sacerdotal ia no meio, caminhando, e as tribos em volta. E cada um no seu quadrado. Guiando com as suas bandeiras, e nós, a mesma coisa. Cada um exerce um dom. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a confiança. Ao outro, pelo mesmo Espírito, dom de curar. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilha. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a profecia. Ao outro, pelo mesmo Espírito, o dom de discernir espíritos. Ao outro, pelo mesmo Espírito, variedade de línguas. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a interpretação de línguas. Mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele que sabe. O Eterno é quem sabe. Ele derramou o seu Espírito, a gente acabou de passar por chave outro para derramar sobre nós como é necessário. Efésios capítulo 4, se você quiser abrir, a partir do versículo 11, vai dizer o seguinte: Ele mesmo deu uns para apóstolos. Apóstolo, irmão, é o Xania, é o enviado. É aquele que vai
aparece o verbo shalia, né? Muitos profetas tiveram essa função. Moisés tinha essa função de shalia. Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles iam até os reis, eles iam para fazer o quê? Para falar a palavra do Senhor, para determinar a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ele não falou para Jeremias: eu te levantei para levantar reis e derrubar reis. Gente, que poder! É um ministério. É uma dádiva de Deus, capacitação de Deus para fazer a sua vontade aqui na terra. Sharia. Temos também o apóstolo, temos os profetas. Os profetas, né, eles são porta-vozes de Deus. Também uma função, também uma designação do Senhor. Temos os evangelistas. O evangelista é o Mevacê, é aquele que anuncia as boas novas. Muitos profetas também tinham essa função de Mevacê. Temos o pastor. O pastor é o Roé. Muitos pastores são o quê? Líderes em Israel. Lá em Profetas Jeremias 23 vai falar dos líderes de Israel, vai chamar eles de pastores. Ezequias 34 fala: ai dos maus pastores. Líderes cuidam das ovelhas do Senhor. Zacarias 11 também. Doutores, esse doutor aqui são mestres, são professores. Quem o Taná vai chamar de mestre? Taná, Esdras ensinava, os sacerdotes ensinavam o quê? A Torá. Eles eram mestres da Torá. Os levitas ensinavam a Torá. É um dom que Deus pode ter dado a você também. De um sharia, de um profeta, de um doutor, de um pastor, de um roé, cada um com a sua função. Com que objetivo? Lá no versículo 12. Para que ele fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então a gente precisa. A gente precisa do Merari, do Coate. A gente precisa de cada um para aperfeiçoar os santos. Então, essa história de que não, eu estou em casa, eu estou estudando a palavra, eu estou cheio do Espírito Santo, não está. Você precisa disso aqui. Você precisa de pastor, de profeta, de mevacê, de professor, para que Deus te aperfeiçoe. Não existe célula sozinha. A célula faz parte do corpo. Está errado. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias. O corpo é dele, você é dele. Ah, mas eu não quero fazer parte. Irmão, você querendo ou não, você faz parte. Se você não faz parte, você está em rebelião contra Deus. Está escrito? Ah, eu não quero. Irmão, rebelião. Como é que você vai ser aperfeiçoado? Como é que você vai ser cuidado? E diz mais, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. É assim que a gente chega na unidade da fé. Com o profeta, com o pastor, com o mevacê, com o mestre, até o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura da completa de Cristo. Então, sozinho você não vai alcançar isso. E muitos estão assim, sozinhos, porque querem. Porque querem, porque escolheram, porque não estou afim, porque não aceito, porque não concordo. Não, amém. Mas você não vai crescer. Não vai. Não tem estrutura, não tem raiz. A raiz está aqui. E mais, vê lá no 14. Para que servem estruturas, as funções? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Como é que é um menino inconstante? Eu quero. Aí tu vai lá e compra. O que ele faz? Não quero mais. Ai, gostei. É assim que a gente vai tratar as coisas do Senhor? Ah, é muito difícil essa coisa de servir Deus. Irmão. É por isso que tem hora, tem idade, tem responsabilidade, tem aliança. Não é assim.
para que a gente não seja mais menino inconstante, levado em roda por todo o vento de doutrina. Aqui eu estudei que o vento de doutrina está falando uma linguagem náutica. O vento está levando o barco. Como é o vento leva o barco? Estava levando o barco. Para onde o vento levar o barco ir? Você é assim também? Uma hora está bem, o barco vai para lá. O vento virou, tu já está virando de novo. Não deu o que você não vento, não. Sai desse barco em nome de Jesus. Coloca o pé na terra. Coloca ali, ó, cria a raiz. Porque assim você vai crescer. Vai ter ramo, vai ter galho, vai ter fruto. Não existe árvore flutuante. Tem que ter raiz. Pelo engano dos homens, olha o que está escrito na palavra de Deus. Com astúcia, engano fraudulosamente. Vocês percebem o cuidado do Senhor com Israel? Irmão, imagina, sai todo mundo do Egito, sem instrução, sem nada, todo mundo mudando, cheio lá das coisas do Egito, aí Deus começa a organizar. Ó, cada tribo vai ficar num cantinho, os sacerdotes vão ficar no meio, tabernáculo. Cada um vai ficar num canto, cada um vai ter uma função. Ele está arrumando a casa. Então o Senhor faz isso também na nossa vida. A primeira coisa que Deus faz na nossa vida, quando nós vemos com a sua presença, é arrumar a nossa casa. E arrumar a casa, irmãs, é cansativo. Eu nunca vi ninguém arrumar a casa e ficar cansado. Nunca vi. É novo. Então cansa. Arrumar a casa cansa. Fazer as coisas direito cansa. Mas você tem que pegar esse cansaço, irmão, e vai fundo. Não olha para trás porque é cansativo. Não olhe para trás porque você está achando difícil. Continua nessa caminhada. Deixa Deus arrumar. Por quê? Porque tem homens com astúcia enganam fraudulosamente. Aí você chega lá, mas não é mais fácil? Sábado de manhã, vou ligar na internet. Adorei essa palavra. Glória a Deus. Acabou. Só isso? O que Deus está falando com você? O que Deus te chamou? Irmãos, responsabilidade. Você ainda é menina? Criança, dependendo de certa idade, ela já começa a ter o quê? Responsabilidade. O menorzinho não tem tanta não, mas você vai crescendo. Você vai ficar até quando, menininho? Sem responsabilidade. Cresce. Vira um boi. Vira um bacá. Adulto, com chifre, com poder, com responsabilidade. Sem olhar para trás, irmãos. Seja firme no Senhor. Então, por quê? Porque tem homens que são assim, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é o Messias. Amém, irmãos? Então, lá em Zacarias 8, é a última passagem que eu vou ler. Zacarias 8,16. Abrace a palavra do Senhor. Alguns vêm para a presença do Senhor para ver uma palavra de consolo, de amor, um carinho, um cafuné. Eu estou precisando de um cafuné de Yeshua, e Yeshua vai te dar um cafuné, não. Vai te dar um cafuné e vai te dar um cajado. Vai te dar uma pá. Irmãs, mães, eu sou mãe. A gente dá carinho para os nossos filhos, não dá? Não é? Depois do carinho é o quê? Vai fazer o que eu te mandei. É a mesma coisa. Não é todo dia carinho, toda hora não beijo e abraço. Não, eu sei, você quer um abraço de Yeshua, eu também quero. Yeshua vai dar um beijo e abraço e a pá para você botar lá, a cabeça lá na terra, no sol e cavar. Trabalha. O reino de Deus não é reino de gente preguiçosa. O reino de Deus não é de gente amante de si mesmo. O reino de Yeshua, nós somos trabalhadores. Soldados, Zacarias 8:16. Olha o que diz. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Primeira coisa, para de mentir. Eu não vou fazer isso aqui porque minha mãe não deixa. Ela não deixa. Aí meu marido, ela não deixa não. Você está colocando a desculpa nele ou você está assumindo a sua desculpa? Ou você está querendo fugir da sua responsabilidade? Porque eu não gostei, porque eu não estou bem. Cuidado.
verdade. Julgai as vossas portas, como é que está aqui? Executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. O Senhor manda a gente julgar as coisas com paz, ou seja, teve problema, tenta resolver com paz os problemas, não fique com atrito. E não planejeis em vosso coração, olha o que diz a palavra, o mal contra o vosso próximo. Também, eu vou prejudicar o outro. Às vezes a gente fala isso, irmão, não fala com a boca, mas fala com o coração. Também não vou ajudar quando precisar. Também tem que ser ruim também. Não faz isso. Não ameis o juramento falso, pois todas essas coisas é o quê? Que Deus fala, ele o quê? Abomino. Você tem que saber o que Deus odeia. O que você odeia? Você gosta de gente falsa? Então não seja. Você gosta de gente que trata mal você, que planeja mal no coração contra você? Não, ninguém gosta disso. Então não faça também. Não ameis o juramento falso, pois todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Irmãos, qual é a sua função? Qual a função que Deus deu para você? Você nasceu com essa função. Ele te dá essa responsabilidade. Você já está na idade madura? Carrega esse cajado. Para de olhar para trás. Nós somos um exército espiritual de Yeshua. Eu sei, a gente fica cansado, fica triste. Às vezes fica meio doido também, de vez em quando. Eu fico às vezes meio doido, de vez em quando. Mas a gente tem que centrar, a gente tem que voltar, a gente não dorme um pouquinho, né? Dorme, acorda, já está tudo novo em folha, já acertou aqui a cachola. Por quê? O objetivo é aperfeiçoar o corpo. Para que todos nós venhamos a crescer. Façamos o que Deus determinou em nossa vida. Não faz o que Deus não mandou, não. Agora eu vou ajudar o próximo. Isso aí é um homem que se vai, não está fazendo nada demais. Faz o que ele está ordenando você fazer. Isso aí já tem que fazer. Isso aí não é a mais, não. Isso aí é a obrigação de cada um de nós. O serviço não deve ser feito com boa intenção, mas com a direção de Hashem, com comprometimento. A sua função é importante para o amadurecimento do corpo, seu aumento e a edificação em amor. Então, se hoje você pegou a arma, botou ali, deitou e foi dormir, levanta, pega a sua arma e continua caminhando. Porque é para isso que Deus te chamou. Amém? Shalom. Meus irmãos, bênção sacerdotal. Yivarech Adonai, Vishmereva, Yamei Adonai, Kalabelecha, Vivonecha, Isadonai, Kalabelecha, Miyasek Lecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esclarecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Mexendo, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yagá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Shabbat Shalom e um adiantado Shabbat Tov. Leque para outro. Até a próxima.